Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre atos e fatos contábeis, tá certo? Bem, a gente não vai entrar na seara acadêmica de que atos e fatos contábeis são misturados, um se transforma no outro. A gente vai estudar hoje de uma forma mais pragmática. A gente vai estudar como se estivesse fazendo prova de concurso público, tá certo? E, para tanto, a gente vai trazer para vocês algumas questões do ano de 2010, né? Foi o ano de mais mudanças na contabilidade pública, na contabilidade privada, como também na pública. Mas o que interessa para a gente é o ano de 2010, ele incorreu em várias mudanças na contabilidade mundial. E no Brasil não podia ser diferente. Então a gente vai falar sobre atos e fatos contábeis. A diferença entre atos e fatos contábeis não está só na letra F, exatamente. A diferença de atos e fatos contábeis está principalmente na situação em que os atos contábeis podem ser conhecidos também como atos administrativos. Eles são acontecimentos que não alteram o patrimônio de uma empresa, assim como está escrito aí na sua tela. Exatamente. O ato, ato contábil, ele é considerado também um ato administrativo. Por quê? Porque imaginemos então um ato contábil. O que é um ato contábil? Ele não modifica o patrimônio. O que é um ato, então? Dê um exemplo de um ato. A assinatura de um contrato, ela não modificou o patrimônio em si. A assinatura de um contrato é um ato administrativo, mas não modifica o patrimônio. Ele pode vir a alterar o patrimônio no futuro, tá certo? Então, o que é que acontece? O que é o patrimônio? O patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações, que a gente já estudava isso antigamente, que era dividido dessa forma. Agora, pelo CPC 00, a gente sabe que o patrimônio, ele o lado do ativo, o ativo é considerado como recursos controlados pela entidade, enfim, como um contexto mais, como é que eu posso dizer, menos acadêmico, mais pragmático, se a gente continuar pensando como conjunto de bens, direitos e obrigações, a gente cumpre a nossa missão, passa no nosso concurso, tá certo? Então vamos lá. Se ele não altera o patrimônio, significa que ele não vai ter movimento aqui no balanço patrimonial, tá certo? Então ele não vai alterar o patrimônio, vai manter do mesmo jeito. Então não tem lançamento a débito e a crédito. Muito bem. E qual a diferença? O ato e o fato. O fato já, por outro lado, ele tem aquela situação de alterar o patrimônio. São acontecimentos que provocam alterações. Podem ser qualitativas e ou quantitativas no patrimônio da empresa. O que é que são alterações qualitativas e o que são alterações quantitativas? Muito bem. As alterações qualitativas, como o próprio nome já diz, alteram a qualidade. Qualidade, quando a gente aprende em português, quer dizer que você está qualificando, você está mudando o nome, dando um nome, atribuindo um nome a certa coisa, tá certo? E quantitativo, o que é quantitativo? Quantitativo, o próprio nome também já diz, se refere ao valor, tá? Então, bora ver como é que podem ser essas alterações. As alterações podem ser para mais e para menos. Olha lá, setinha subindo no ativo e descendo do ativo, setinha subindo do passivo, descendo do passivo, patrimônio subindo e descendo. Percebam que as cores das setinhas estão diferentes. Olha só, o ativo, a setinha sobe é azul. O passivo, a setinha que sobe é vermelha. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O azul significa um lançamento a débito. E o vermelho, ou o rosinha, sei lá, significa um lançamento a crédito. Os lançamentos no ativo, a natureza do ativo, tá certo? Ela é devedora. O ativo tem uma natureza devedora. As contas do ativo têm uma natureza devedora. E as contas do passivo têm uma natureza credora. Tudo bem. Mas existem contas retificadoras. A gente não vai entrar nessa aula agora, não vai entrar nesse mérito em relação às contas devedoras e credoras. Tá certo? Tudo bem. Então, a gente já falou dos atos contábeis que não alteram o patrimônio, falou dos fatos contábeis que provocam alterações no patrimônio, sendo elas qualitativas ou quantitativas. Então, vamos entender. Quando há uma alteração qualitativa, que nome ele ganha? Ele ganha o nome de fato contábil permutativo. Por quê? Porque houve uma permutação. Olha o nome, permutação. Houve uma troca. Não houve uma alteração em algum lugar. Vamos entender que alteração é essa. Não houve alteração no patrimônio líquido. O
patrimônio líquido são as contas, encontram-se lá as contas de resultado, tá certo? E quando não há alteração no patrimônio líquido, e houve um lançamento débito e crédito, certo? Esse fato contábil é um fato contábil permutativo. Por outro lado, há um fato contábil modificativo. Esse fato contábil modificativo, ele acontece quando há a seguinte alteração. Quando ela aumenta o patrimônio líquido, ele é modificativo aumentativo. E quando ele diminui o patrimônio líquido, ele é modificativo diminutivo. Tudo bem, mas eu disse lá, está escrito lá no texto que há fatos e contábeis que podem ser qualitativos e ou quantitativos. A gente já mostrou os qualitativos, que eram os permutativos, e ou quantitativos, que são os modificativos. Mas olha só, o e ou um ou outro, tudo bem, mas e o i? O i é a junção dos dois, que é o permutativo e o modificativo, que se torna o quê? Um fato misto. Aí como é que acontece isso, professor? Da seguinte forma. Um fato permutativo, quando ele tem um lançamento débito e crédito, sem modificar o patrimônio líquido. Lembra aqui, ó, botar aqui para cá. Lembra aqui do patrimônio líquido? Lembra desse aqui? Pronto, ele teve um lançamento a débito e a crédito sem modificar esse patrimônio líquido aqui. Tudo bem. E ele também teve, ao mesmo tempo, um lançamento modificativo. Esse modificativo alterou, ó, ou para mais ou para menos. Está vendo? Ele alterou ou para mais ou para menos, aonde? O patrimônio líquido. Ah, é? Como é isso aí? A gente vai dar alguns exemplos aqui de fatos permutativos, modificativos e mistos. Vamos lá para os exemplos? Olha aqui. Um fato permutativo, como eu já tinha dito, eles são alterações, tá? No patrimônio como um todo, bens, direitos e obrigações, ativo, passivo, patrimônio líquido, que são qualitativas, permutativas. A gente está no primeiro bloco aqui do permutativo, tá certo? São permutações entre os elementos do patrimônio. Por exemplo, a compra à vista. O que é uma compra à vista? Uma compra à vista, eu estou tirando dinheiro, né, do caixa ou do banco, e estou comprando um bem, e esse bem vai aumentar. Então, vou debitar o bem e creditar o caixa ou o banco. Compra a prazo, na mesma situação. Eu vou debitar o bem, né, e creditar o passivo. Creditar, olha, estou creditando o patrimônio líquido? Não. Mexendo no patrimônio líquido? Não. Pagamento de duplicatas. Duplicatas a pagar, estou diminuindo minha duplicata lá, ou a obrigação que eu tinha, e diminuindo o dinheiro do ativo, tá ok? Tem outros, tem diversos exemplos. Esses são 3 aí só para a gente tomar um norte para esse caminho. Enfim, agora a gente tem os fatos modificativos. Os fatos modificativos são alterações também, ó, todos eles alteram o balanço patrimonial, alteram o patrimônio. Não confundam alterações patrimoniais com alterações no patrimônio líquido, entendeu? Alterações patrimoniais, olha, o permutativo está dentro. Alterações no patrimônio líquido, só modificativo e misto. Tá, vamos lá para o modificativo. Reduzem o valor do PL, diminutivo, aumentativo. Aumentam o valor do PL. Exemplo, olha o diminutivo, ó, pagamento de despesa. Se eu estou pagando a despesa, tipo salários, eu tinha salários a pagar, né? Não, desculpa. Eu estou pagando a despesa dentro do próprio mês. Eu não registrei o pagamento anterior. Então, tá, vamos botar salários a pagar. Eu estou registrando o pagamento. Não precisa nem tirar o dinheiro. Salários a pagar. Eu vou pagar no mês seguinte. Eu vou tirar dinheiro no mês seguinte. Mas eu estou registrando esse pagamento agora. Quando eu registro o pagamento, lembra lá do princípio da competência? Exato. O princípio da competência ele diz o seguinte: registrar as receitas e despesas independente do seu recebimento ou pagamento. E receita e despesa vai para onde? Vai para o resultado. E o resultado, sendo lucro ou prejuízo, vai modificar quem? O patrimônio líquido. Exatamente. Olha aí, eu estou registrando o pagamento de uma despesa. Quando eu registro esse pagamento da despesa, mesmo que eu não tenha pago, eu estou registrando lá salários a pagar e despesa com salários. Despesa, quando for conta de resultado, olha para isso, como é complicado. Despesa, olha o desenho, despesa é sempre débito. Receita é sempre crédito. Olha o sempre aí existindo. É difícil ter essa palavra sempre. Mas quando tem essa palavra sempre, a gente tem uma continuação. Quando se referirem a contas de resultado. Tá certo? Entendeu o que eu falei? Despesa é sempre débito, receita é sempre crédito. Quando se forem contas de resultado.
existem receitas antecipadas, despesas antecipadas. A gente não vai entrar no mérito nessa aula. Na próxima aula, quem sabe. Apropriação de salários. Apropriação de salários. Olha, eita, a gente acabou fazendo o exemplo de apropriação de salário. Pagamento de despesa a gente trocou, tá? Mas é a mesma coisa. Pronto, estou pagando a despesa. Digamos que eu tenho a despesa naquele mês, tá? Para pagar aquele mês. Se eu estou pagando a despesa, eu estou tirando meu dinheiro e pagando aquela despesa. Por exemplo, uma conta de luz. Pagando despesas administrativas. Como é que eu pago? Eu tenho que tirar dinheiro. Pode ser do caixa ou do banco. Para tirar dinheiro é do ativo. Eu estou diminuindo o ativo. Tá? E despesa é sempre débito. Ó. Debita e credita. Tudo bem? Modificativo. A mesma situação, só que eu inverso aqui para a receita. Tá? Isso é parar um pouquinho. Aí vocês podem dar uma pausa e pensar aí como é que funciona. A gente vai dar mais exemplos à frente. Agora um fato misto. Como é esse fato misto? Ó, o fato misto ele tem alterações tanto qualitativas e, olha o E que eu falei, quantitativas. Nessa situação aqui, esse tracinho seria o ou, qualitativas ou quantitativas. E aqui, qualitativas e quantitativas. Olha lá. Bora ver um aumento, né? A gente já viu uma diminuição, agora a gente vai ver um aumento. O aumento no valor do patrimônio líquido. Bora pensar aqui, no primeiro, vamos começar no segundo, tá? Pagamento de duplicatas com desconto. Como é que funciona isso? Bora pensar. Olha, se eu estou pagando uma duplicata com desconto, significa que eu comprei alguma coisa, não é? Comprei, exatamente. E um exemplo, se eu paguei à vista, eu obtive um desconto. Então vamos pensar assim, de maneira bem simples. Olha, eu aumentei o valor do bem. Eu aumentei o bem, né? O bem é o quê? É do ativo. Tá, tudo bem. Então, se eu estou aumentando algo que é do ativo, eu debito ou credito? Debito, eu vou debitar. Então, digamos que eu comprei um veículo, tá certo? Para ficar mais fácil. Então, debito veículo, tá? Qual é o valor do veículo que eu comprei à vista? O valor do veículo, ele vale 25 mil. Um exemplo, tá? Só para a gente poder memorizar com mais facilidade. Eu debitei veículo 25 mil. E vou creditar o quê? Quanto dinheiro eu vou tirar? Eu vou tirar 22 mil. Porque eu estou pagando. Mas eu paguei com desconto. Então eu vou pagar menos do que eu deveria pagar. Se eu estou pagando 22 mil, os 3 mil foi de desconto. Então, para poder bater, para o valor, todos os valores a débito serem iguais a todos os valores a crédito, partidas dobradas, Luca Pacioli, 1492, ele inventou essa história. Então, para poder existir essa congruência, né, de todos os valores a débito e todos os valores a crédito, eu preciso ter 25 mil no débito e 25 mil no crédito. Concorda? Tudo bem. Então, eu debitei 25 mil veículo. Veículo é uma conta do ativo. Creditei, foi pagamento, não foi? Então está saindo dinheiro. Creditei o banco ou o caixa, tá? 22 mil. E os descontos são descontos recebidos. O desconto recebido ele vai para onde? Para a conta de resultado. Vai modificar o patrimônio líquido? Vai modificar o patrimônio líquido. Ô professor, e por que isso é misto? Olha só, cara. Se eu isolar o desconto, botar débito e crédito, só débito e crédito, sem olhar o valor, débito e crédito. Se eu debitei veículo, né, e creditei caixa ou banco, eu não tenho um lançamento contábil? Tenho. Então esse lançamento é permutativo. Mas como ele tem uma perninha, olha a outra perninha, como ele tem uma perninha modificativa, ele além de ser permutativo, ele também é modificativo. Então ele é misto. Muito bem. Vamos lá agora para uma questão, tá? Analisar isso nas questões. FCC, analista do Tribunal de Contas do município do Ceará, em 2010. Foi o ano que ocorreram as maiores mudanças. Por isso que eu peguei e escolhi esse ano para a gente analisar. O pagamento de um empréstimo com juros por atraso gera um fato contábil. Vamos estudar. Olha só. Lembra do nosso balanço patrimonial? Ativo, passivo, patrimônio líquido? Muito bem. A gente pagou um empréstimo com juros. O que foi que aconteceu? Eu debitei empréstimos a pagar, porque eu estou diminuindo minha obrigação, tirei dinheiro do caixa, né, e juros pagos. Não foi isso? Foi. Foi o quê? O que aconteceu aí? Um fato misto diminutivo. Só que aqui eu errei, ó. Aqui na digitação eu botei crédito para juros pagos. Desculpem, aqui é débito de juros pagos. Foi uma despesa com juros. Não é isso? Muito bem, eu erro também, tá certo? Eu fiz agora esses slides, aí acabei errando. Desculpem. Vamos continuar o assunto. Não leve em consideração isso aqui, pessoal. Desculpa, foi mal, tá? Vamos lá. O que aconteceu no próximo? O próximo foi o seguinte.
FCC também, contador Segás, 2010. O aumento do capital social com saldos de reserva do lucro. É um fato, vamos olhar, aumento do capital social com saldo de reserva de lucros. Vamos ver o que aconteceu. Eu tirei da reserva de lucros. Olha, quando eu tiro não é débito, né? Ah, não, é crédito. Não, cara. Eu estou mexendo lá no patrimônio líquido. A natureza do patrimônio líquido, a natureza do passivo, do lado do passivo, tá? Passivo total, o passivo exigível e o patrimônio líquido. O passivo exigível é a parte superior, o patrimônio líquido é a parte de baixo. O passivo não exigível, tá certo? Então, a natureza do passivo é credora. Então, quando está debitando, diminui. Quando está creditando, aumenta, justamente por ser natureza devedora e credora. No próximo, talvez em alguma aula posterior, a gente faça um quadrinho que eu já tenho pronto para vocês para facilitar esse lançamento, crédito-débito, tá certo? Muito bem. Então, houve alteração no patrimônio líquido? Não, só houve uma alteração qualitativa, não houve quantitativa. Não mexeu no patrimônio líquido em valores, mudou de uma conta para outra. Viu que só mudou o nome? Então, se é só qualitativo, o lançamento é permutativo. Muito bem. Vamos lá para o próximo. FCC também, olha, foi muita prova do FCC. Técnico Judiciário, TRF, 4ª Região, 2010. O registro do recebimento de duplicatas com juros de mora em função do atraso do devedor no pagamento. Olha só, o registro do recebimento. Quem recebeu? Foi a gente. De duplicata com juros. A gente vai receber ou vai pagar esses juros? Vai receber esses juros. Tá aí a pegadinha, tá? Então, vamos analisar o balanço. Estamos aí com balanço, ativo, passivo, patrimônio líquido. Tudo bem? Vamos lá. O que aconteceu? Agora sim, agora eu botei certo. Ó, juros recebidos. Aí, debitei caixa, porque aumentei o valor. Concorda comigo? Diminuí duplicatas a receber, diminuí um direito que eu tinha, tá? Porque agora eu não tenho mais o direito, porque eu recebi. E esse valor que eu recebi mais do que o que eu tinha a receber, porque eu recebi com juros, tá certo? Então, se eu posso botar valor aí, digamos que eu tinha duplicatas a receber 100, né? Eu recebi mais 10 de juros, então eu recebi 110. Então eu teria no caixa 110, juros recebidos 10, duplicatas a receber 100, ok? Que fato é esse? Esse seria um fato misto. Um fato misto, aumentativo ou diminutivo? Aumentativo, não é isso? Isso, muito bem. Agora vamos entender o que é que ele fala aí. Ó. Aumenta o patrimônio líquido da entidade. Um fato misto, aumentativo. Muito bem. Vamos para o próximo. Vamos dificultar esse negócio aí que está muito fácil. Muito bem. ESAF, CVM, 2010. Agora sim, a ESAF fez uma prova para a Comissão de Valores Mobiliários em 2010. Bora ver o que aconteceu. Olha como é difícil essa questão. Uma empresa de material de construção limitada, a empresa Material de Construções Limitada adquiriu 500 sacos de argamassa Votoran de 20 kg cada um, ao custo unitário de R$1 o quilo, pagando 15% de entrada e aceitando duplicatas pelo valor do restante. A operação foi isenta de tributação. Meu Deus do céu, o que é que ele está querendo dizer isso? Bora olhar a questão. Vamos ver como é fácil. Olha só, ele disse ainda na questão que do material comprado, 10% serão para consumo posterior na própria empresa e o restante para revender. Aí ele continua na questão. O registro contábil dessa transação é tipicamente um lançamento de quarta fórmula. E o fato a ser registrado é um fato administrativo. Aí ele quer descobrir. Aí se você fosse chutar, você ia dizer, é misto alguma coisa. Calma, vamos ver isso aí. Sim, o fato misto ele também pode vir como nome de composto. Composto por quê? Porque ele é composto pelo fato permutativo e pelo fato modificativo. Vamos analisar a questão. Olha aqui. O que foi que aconteceu? Ele comprou, não foi? Estoque. Ele disse que comprou estoque para consumo próprio 10% e para revenda 90%. Para facilitar, eu botei um valor aí. Que valor? R$10.000, tá certo? Tudo bem. Desses R$10.000, ele comprou à vista 15% do valor. Ele falou aqui, ó, que pagando 15% na entrada, certo? Aceitando, Eu não sei nem se eu fiz um cálculo. Eu acho que eu acredito que eu fiz. 500 sacos vezes 20 quilos, né? Pronto. Aí foi R$10.000 o valor, tá?
aceitando o valor. Enfim, isso aqui era só para poder a gente entender. Do material comprado, 10% vai ser para consumo próprio. Tudo bem, estoque de consumo 10%, estoque de revenda é o restante. Caixa 15%, pagando de entrada e aceitando duplicata pelo restante. Ó, duplicatas a pagar quanto? O resto. Se ele pagou 15, o resto foi duplicatas a pagar. O registro dessa transação é tipicamente um lançamento de quarta fórmula. Tudo bem, nessa transação aqui, a gente mexeu aonde? A gente mexeu no patrimônio líquido? Não, não mexeu no patrimônio líquido, tá vendo? A gente aumentou o estoque, diminuiu o valor de caixa e registrou duplicatas a pagar. Aqui eu botei menos, olha, outro erro aqui, tá vendo? Eu verifiquei, não leva em consideração. Isso aqui é o vermelhinho, tá certo? É o vermelhinho subindo, a gente registrou aqui ó, um crédito, duplicatas a pagar, tá? Então, que fato foi esse? Foi um fato permutativo. A gente não modificou o patrimônio líquido. Muito bem, vamos lá. Sesgan Hill, técnico de, acho que é suporte da Petrobras Bio, 2010. A empresa W Limitada, no desenvolvimento de suas atividades, liquidou as obrigações registradas na conta fornecedores, no montante de 210 mil, da seguinte forma. Olha só, ele teve duas formas de liquidação. A primeira foi na data de pagamento de 23 de 4 de 2010, após o vencimento. Após o vencimento, o valor pago foi 110 mil, sendo liquidou 210, né? O primeiro caso e o segundo caso. O primeiro pagou depois do vencimento. Então ele pagou com juros, não é isso? E o segundo ele teve um desconto, porque foi antes do vencimento, tá? Antes do vencimento e após o vencimento. Vamos ver o que aconteceu. Antes do vencimento, o que foi que aconteceu? Olha, ele diminuiu a obrigação que ele tinha no fornecedor, aqui, ó, diminuindo o débito, tá? Debitou juros pagos também, ó. Juros pagos é uma despesa, tá? E creditou caixa. Creditou caixa por quê? Porque tirou o dinheiro do caixa. Então, tirou 110 mil, sendo 105 para pagar fornecedor e 5 mil, que foi o quê? Que foi o valor dos juros. É um fato misto diminutivo. Vamos para o próximo caso agora. O próximo caso, o que foi que aconteceu? Olha, diminuiu o fornecedor 105 mil. Olha, a mesma situação, 105. Somando 105 mais 105 dá quanto? 210 mil. Tudo bem. Diminuiu o fornecedor 105 mil, só que ele obteve um desconto de 10 mil, tá aqui, ó, desconto obtido porque pagou antecipado. Desconto de 10 mil. Desconto é uma receita, desconto obtido, desculpa. Ele é tratado como se receita fosse. Caixa e diminuiu quanto do caixa? Só precisava tirar de dinheiro 95 mil. Então esse é um misto aumentativo. Então temos aqui um misto aumentativo. Como foi que ficou a nossa situação? Foi um fato misto diminutivo e o outro fato misto aumentativo. Então, qual é a resposta? A resposta está na letra D. Bem, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e peço para que vocês continuem estudando. Estudar dá resultado. Tchau, tchau e até breve.